Galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui. Quem vos fala é o professor Wagner Santos, mais uma vez, para a gente conversar hoje um pouquinho sobre o quê? Vamos falar finalmente sobre reta final, revisão de quem? SEMAS, ou SEMAS, né? Eu não sei como é que se pronuncia exatamente, SEMAS ou SEMAS, uma banca menos conhecida, a banca chamada de Setup, e mais um curso que nós aqui do Soma preparamos os nossos alunos, para o qual preparamos os nossos alunos. E português é sempre uma coisa extremamente interessante, né? Como vocês já estão acostumados, esse aqui é um novo estúdio, não do Soma, é um novo estúdio do Prof. Wagner, se a gente conseguimos, depois de muita luta, mudar para uma casa. E aí tem um quarto para o estúdio. Esse fundo não vai ser assim para sempre, mas eu já gostei dele desse jeito, dá uma quebrada, assim, uma coisa meio diferente, né? Mas estamos aqui só para começar a nossa revisão. Peço desculpas a vocês, hoje estou um pouquinho mais apaisana, mas é porque as coisas estão todas dentro de uma caixa, eu não consegui encontrar nenhuma camisa que fosse um pouquinho tico, mais formal, uma coisa um pouquinho mais próximo daquelas pessoas, né? Chega aqui, o Andrezão tá sempre na linha, professor Gabriel Ramos, parece, inclusive, né, um coveiro, tô brincando, parece que tá sempre ali, né, arrumadinho. E, como vocês estão acostumados, eu sempre tô com Apollo, porque eu sou uma pessoa mais tranquila, mas hoje a gente mandou aqui uma blusa um pouquinho diferente, tá? Então, bora que só bora, para o que nos interessa? Vamos lá. Então a gente vai resolver algumas questões e o objetivo principal de resolver essas questões é exatamente a gente ir resolvendo as questões e conversando a respeito do conteúdo, explicando elementos que são importantes para que vocês entendam o conteúdo, né? Para que vocês saibam do que nós estamos falando. Então, na realidade, o que acontece com a gente aqui? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é falarmos das questões, claro, né? A gente tem uma percepção muito interessante da banca. Essa banca é uma banca que ainda mantém um estilo um pouquinho mais antigo, né? A gente sempre, antes de começar a preparar vocês para qualquer coisa, a gente faz aquela construção clássica, né? Básica de analisar a banca, olhar a banca para ver exatamente onde a gente coloca o pé, né? A gente literalmente perceber sobre o que nós vamos falar. E hoje não será diferente, né? Assim, a gente fez uma análise mais pormenorizada dessa banca, a gente olhou para os últimos anos de produção dessa banca e a gente chegou a uma conclusão importante, que é exatamente uma banca que trabalha com uma pegada linguística, mas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai perceber que essa banca tem alguns aspectos que são interessantes dentro de um aspecto textual, mas ela não é uma banca tão textual como tem sido, por exemplo, o IADES, como tem sido o IBFC e como sempre foi o Sebrasp. Ela se mantém ainda um pouco ligada a uma noção gramatical, mas vem passando por modificações. Eu nunca me canso de dizer que essas modificações, elas acontecem por culpa de uma mudança, né, que acontece no final dos anos 90, mais precisamente em 1998, com a entrada do Enem e a mudança de perspectiva de português. Português passou a ser ensinado de uma nova forma, né? Nós saímos um pouco daquela decoreba que estávamos tão acostumados, nós saímos daquela visão que a gente tinha de que você precisava saber o que era sujeito, predicado, tudo isso. Não que você não precise hoje, mas antes era essencialmente isso, né? Tanto é que muitos de nós acabaram se construindo aí como criaturas, digamos, um pouco traumatizadas. A gente tem um certo trauma aí dessa relação do português, exatamente porque, como a gente veio vivenciando, era sempre a decoreba e a língua das exceções, né? Muitas vezes eu tenho que lidar com isso com os alunos. Eu falo, calma, não é assim, não tem essa pegada tão maluca, vamos devagar. Mas mesmo assim, a gente sabe que rola um trauminha aí, né? Assim, aquela relação entre a língua e o que a gente não experiencia mais, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhada. Então, a gente vai começar com... São 10 questõezinhas, mas por quê? Exatamente o meu objetivo é trabalhar com essas 10 questões e explicar coisas a partir das questões, né? Eu acho que muito mais importante do que ficar resolvendo somente questão, na minha opinião, nesse momento, é exatamente a gente relembrar algumas coisas que são importantes. Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Assinale a alternativa. Então, ó, assinale, a gente tem aqui uma perspectiva de assinale a alternativa em que o termo destacado,
E aí o termo destacado está aqui entre os parênteses, tá? Antes que você diga, Wagner, mas não tem nada em negrito aí. Mas o termo destacado está aqui, ó. É esse apesar, é esse nas últimas décadas, é esse que e esse para. Inclusive, eu trouxe essa questão muito por conta dessa noção aqui, ó, de integração, tá? Que aí a gente vai conversar sobre essa perspectiva, que é uma coisa que não é cobrada em todas as bancas com esse nome, mas aí a gente vai entender que faz certo sentido. Estou dando uma olhadinha só aqui para ver, para a sombra não me acompanhar, mas assim, tá até funcionando. Mas já vou arrumar aqui essa iluminação. Então o que acontece? A gente vai conversar a respeito dessas coisas. Mas vamos lá, olha só. Então eu tenho assinale a alternativa, certo? Então eu tenho, ó, assinale a alternativa, em que o termo destacado entre parênteses não apresenta a ideia ou a função. Então aqui a ideia, ó, é um não, tá? É sempre importante você ficar muito, mas muito atento mesmo a essas relações. Por que é muito importante você ficar atento ao enunciado? Porque nem sempre esse não vai aparecer para você de uma forma destacada, né? Na prova não estava destacado. Então a gente já percebe que há uma relação de, como posso dizer para você, há uma relação de você literalmente, prestar atenção naquilo que está sendo cobrado de você. Então, ali a gente tem um não. O que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, ó, esse apesar de tentarmos controlá-lo, esse apesar traz uma ideia de concessão. O que seria uma ideia de concessão? Vamos colocar aqui embaixo, ó. A gente vai entender o seguinte, ó, concessão é oposição, certo? A concessão é aquela ideia do seguinte, você tem duas informações contrárias e uma não é capaz de anular a outra. Então, apesar de tentarmos controlá-lo, mesmo sem o texto, a gente percebe que quando eu jogo esse apesar, eu crio uma concessão. Por quê? Porque necessariamente eu vou brigar, vamos dizer assim, entre duas ideias que se opõem. Apesar de termos tentado controlá-lo, ele fugiu. Ou seja, uma ação é contrária à outra. Então, essa alternativa não nos serve como resposta. Então eu venho aqui, a gente já percebe que essa alternativa não nos serve. Aí eu tenho, ó, nas últimas décadas, nos acostumamos, nas últimas décadas, tempo, perfeito, tá? Sabem que os profissionais, integração. Essa integração aqui é um negócio que eu queria ver com vocês, ó. Quando eu digo integração aqui nesse... Entregação não vai funcionar, né, Wagner? Então, quando eu digo, ó, integração, o que eu quero dizer com integração? Neste caso aqui, eu percebo que eu tenho o que eu chamo, né? Eu percebo que eu tenho o que eu chamo de quê? Que eu chamo de conjunção integrante. Ou seja, integra um elemento a outro. Neste caso, o que significa dizer integra uma coisa a outra? Você tem uma oração principal e você tem um termo desempenhando função com relação a esse primeiro. Integra esse período, fazendo com que ele seja composto a partir dessas ideias aí, né? Ou seja, a partir dessas ideias de integrar um termo ao outro termo. Tudo bem? Então, aqui também não nos serve como resposta porque está correto. Mas olha o que ele diz embaixo, ó. Economizar tempo para apreciá-lo. E ele diz que esse para é uma condição. Só que quando a gente olha para lá, a gente percebe que esse para, na verdade, é uma finalidade. Então eu tenho uma relação de finalidade, eu tenho uma noção de finalidade aqui. Então essa é a nossa resposta, porque a gente buscava a análise que havia sido feita de forma incorreta. Quando é que nós vamos ter condição? Normalmente com o caso, normalmente com o se, são as duas conjunções mais corriqueiras. Tudo bem? Aqui então o que a gente tem? Uma forma diferente de cobrar valor semântico, tanto de conjunção quanto de elementos. Aquele nas últimas décadas, um adjunto adverbial de tempo. Sempre lembro a vocês que adjuntos adverbiais, eles captam, vamos dizer assim, né? Eles puxam para si ideias que são muito importantes. Que ideias são essas, né? Eles trazem uma semântica que faz diferença na hora do texto. Vamos em frente? Tá preparado? Está preparado. Eu gosto muito dessa questãozinha que vem aqui agora. Vamos lá, ó.
Leia as frases. Os avanços da tecnologia multiplicaram nossas obrigações. Então vamos prestar atenção em nossas obrigações aqui, ó. Beleza. Desculpa, eu tava só tomando uma aguinha. Faz economizar tempo. Massa, ó. Então eu quero tempo. Vamos olhar para cá e aí a gente vai pensar o seguinte, ó. Então aqui faz economizar, multiplicam nossas obrigações. Nossas obrigações está funcionando nesse caso aqui como objeto direto. Beleza? Aqui embaixo eu tenho, ó, faz economizar tempo. Tempo está funcionando como objeto direto também. Então aqui também é um objeto direto. E na última eu tenho, ó, conciliar todas as esferas da vida, que também vai funcionar todo ele, conciliar algo, objeto direto. Então, eu tenho todos eles funcionando como objetos diretos, né? Por que objetos diretos? Porque eu tenho esses elementos ligados aos verbos sem preposição. Eu posso ter objeto direto com preposição? Posso, raríssimo de ser cobrado, não se preocupe com ele. Normalmente, quando aparece preposicionado em prova, funciona como objeto indireto, mas se não tiver preposição, não pode ser indireto, tem que ser direto sempre. Por que eu já estou te dizendo isso? Porque você já vai tirar duas ideias da sua cabeça. Porque olha só o que a questão quer. A questão nos diz o seguinte, ó. A alternativa em que, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, os pronomes substituem adequadamente os termos destacados entre parênteses é. Então, ó, na primeira, eu vou ter o seguinte, ó, multiplicaram, aí eu tenho que colocar um pronome. Tá vendo que aqui tem um M? Então seria multiplicaram as, ou como se eu dissesse o seguinte, ó, a tecnologia, os avanços da tecnologia as multiplicaram. Beleza. Só que quando eu jogo para a posição de ênclise, que é uma posição posterior ao verbo, o que vai acontecer? Esse Mzinho aqui vai me obrigar a colocar um N na frente. Então eu tenho multiplicaram nas. É um processo fonético. Se não vira multiplicaram mas. E aí a gente tem um processo fonético ruim. Então esse N surge por culpa do M. É o as, o pronome é o as, mas esse Nzinho aí vai surgir por culpa do N, do M. Beleza? E aí o que a gente percebe? Nesse caso aqui a gente já mata a resposta. Não vai poder ser essa aqui, e essa aqui não podia mesmo, porque ó, aqui eu tenho um lhas, e aí você vai pensar o seguinte, ó, o lhe, se for objeto, então você vai pensar que o ler, se for objeto, é sempre indireto. Certo? Então, ó, se for objeto, é sempre indireto. Vou marcar aqui para vocês não esquecerem, ó. Deixa eu até trocar essa cor aqui para a gente ter uma multiplicidade de cores. Então, marcadinho aqui, ó. Lhe, se for objeto, é sempre indireto. Beleza. Então, aqui você já percebe que não daria para ser o las. Não daria para ser o ela. Por que não daria para ser o ela? Porque ele fala segundo a norma padrão. Aí você precisa se lembrar o seguinte. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, só podem funcionar como objeto se tiver preposição. Então eu poderia dizer assim, ó, multiplicaram a elas. Não é o preferidão, mas é aceito pela norma culta. Aí daria para ser. Mas não dá para ser modificaram elas. E nem daria para ser o ela, né? Porque exatamente a gente já tem ali que está no plural. Essa alternativa inteira, inclusive, vai apresentar isso, ó. Tem multiplicaram elas, economiza ele, conciliaram elas. Então a gente já tem tudo errado aqui e neste caso nós temos que fere a norma, a tia norma, né? Então fere a norma culta. Aí por fim a gente vai ter, ó, beleza, poderia ser a letra A somente, porque aqui, ó, multiplicaram as, como eu disse para você, por culpa desse M, não dá para ser. Então eu já tenho que a minha resposta vai ser a letra A. Questão mal feita? Sim. É uma questão interessantíssima, mas mal feita. Wagner, mas se eu acerto a primeira e tenho convicção na primeira forma verbal, eu já matei. Sim. Só que o que ele faz aqui, ó? Ele joga esse lhas. Ele joga esse as, que são coisas que normalmente confundem sua cabeça. Tá?
Ó, faz economizar o tempo, faz economizar-lo por conta deste R. Então, ó, o que a gente vai ter? Seria, epa, Wagner, hoje não tá fácil. Não está sendo fácil economizá-lo. Então, vamos lá, ó, economizar. Então, o que acontece? Economizar mais o O. Esse Rzinho aqui também foneticamente passa por um processo e aí nós passamos a ter, ó, economizar com acento obrigatório lo. Esse R passa a L, senão vira economizaram. Eles economizaram. A gente fala isso, inclusive, né? Mas aí é no lugar de economizaram, né? Eles economizaram e aí foram, né? Foram. E aí a gente tem esses processos fonéticos. Então ali eu tenho obrigação de construir dessa maneira. Beleza. Então a primeira está ok, a segunda está ok. A segunda já nem podia, ó, lhe e lê, porque é objeto direto. Aí eu tenho conciliar todas elas, conciliar, como você me viu fazer, vai virar conciliar todas as esferas, né? Então aqui, ó, porque eu tenho conciliar, é o mesmo caso, né, assim, é o mesminho caso de conciliar, né, de economizar, conciliar mais as vira conciliá-las. Tudo bem? Todo mundo pegou aqui, todo mundo visualizou, massa, então essa é a nossa resposta e tá aí a justificativa do porquê ser essa resposta. Tranquilo mesmo? Vimos? Seguimos em frente então? Bora que só bora? Bora que só bora. Tá tudo tranquilo até aqui? Deu para entender? Tá dando para entender? Massa. Vamos lá. Próxima questãozinha, olha só. Nas últimas décadas, nos acostumamos a ideia é de que, neste caso em específico, nós vamos ter uma construção que é uma construção um pouquinho diferente, entendeu? Eu tenho, ó, nas últimas décadas, nos acostumamos a um ritmo frenético, inimaginável aos nossos pais e avós. Não se pode afirmar que. Então, olha só, não se pode afirmar. O que significa dizer que não se pode afirmar? Ah, então eu não posso afirmar? Exatamente. O verbo acostumar está no presente do indicativo. Opa! Nos acostumamos, ó, eu me acostumo, tu te acostumas, ele se acostuma. Nós nos acostumamos, vós vos acostumais, eles se acostumam. Ou seja, isso é presente do indicativo. O que é o indicativo? É aquele modo da certeza. Então, no indicativo, eu tenho o modo da certeza. Tudo bem? Deu para entender? Então, massa. Então, aqui está correta. Essa alternativa está correta. Então, se ela está correta, eu não posso marcá-la, porque ele quer a incorreta, não é isso? Muito bem. A colocação do pronome oblíquo está adequada em próclise. Aqui está o pronome oblíquo, ó. Vamos ver se ela está correta. Eu tenho... Quando? Eu tenho duas ênclises obrigatórias. Vamos lá, duas... Ênclise, para quem não se lembra, é aquela posição em que o pronome aparece depois do verbo, que é quando eu tenho início de período, certo? E após vírgula. Opa! Então, início de período e após vírgula. Esta é a minha resposta correta. Por que esta, então, é a minha resposta correta? A minha resposta correta, exatamente, porque deveriam estar em posição de ênclise. Essa é a justificativa, né? Aqui, ó. Não aceita a próclise porque eu tenho uma vírgula aqui, ó. Então, aqui você vai colocar que deveria ser ênclise. Tudo bem? Há três palavras acentuadas por serem proparoxítonas. Vamos marcar aqui as proparoxítonas. Então, eu tenho últimas, tenho décadas e temos frenético. Perfeito. As três são acentuadas por esse motivo. Essa é uma típica questão desta banca, da banca setup, em que misturam tudo, né? Então, ó, o prefixo in, de inimaginável, indica negação. Perfeito. Então, aqui também, ó,
Está correto, né? Então a ideia é que as corretas a gente não quer. É muito importante você perceber que faz diferença essa noção de leitura do enunciado. Há necessidade de se ler o enunciado. Por que há necessidade de se ler o enunciado? Exatamente por conta dessa brincadeira entre o correto e o incorreto, tá? Busque sempre fazer essa leitura, busque sempre olhar para essa realidade, vamos dizer assim, e pensar sobre essa realidade do que aquela questão em específico quer. A gente muitas vezes condiciona porque muitas bancas não trabalham com essa opção do errado. A maioria das bancas não trabalha com essa opção do errado, tá? E aí a gente normalmente marca a alternativa que é a alternativa correta, aquela coisa toda, então cuidado, beleza? Bora em frente? Bora que só bora? Vamos pra frente. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender tranquilamente? Conseguiu visualizar? Massa. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre questão de acentuação, porque questão de acentuação sempre tem um pega, né? Então a gente precisa de muita atenção. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, ó. O céu, o rio, o sol está no chão. A floresta, as estações, tudo para os índios tem um valor que nós, habitantes da cidade, com frequência subestimamos. O valor sublime daquilo que nos é dado pelo universo, como o tempo. Só beber uma água rapidela. É correto afirmar, né? Faltou um acento aí, quando a gente pega as coisas em banco de questão é um problema, né? Então, peraí que a pessoa tá doidona que tá querendo fazer a caneta não na mesinha, mas no ThinkPad aqui. É correto afirmar sobre o excerto de acentuação tônica e prosódia. Então vamos ver, ó. A gente está falando sobre o que é correto, tá? A gente precisa ver ali o que está certo de ser afirmado, beleza? Não é uma coisa das mais difíceis, essa questão não é das mais difíceis, mas a gente tem o seguinte, ó. O acento gráfico do monossílabo tônico céu deve-se ao ditongo aberto. Esta é nossa resposta correta, tá? Por que monossílabo? Se você olha ali e você fala assim, Wagner, mas tem duas vogais, como é que eu tenho um monossílabo? Porque aqui eu tenho exatamente um ditongo. Eu lembro a vocês que o encontro vocálico ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. É o encontro das águas, né? Eu tô brincando. É o encontro de uma vogal com uma semivogal. Eu só tenho uma vogal. Que vogal é essa? A tônica. Se eu só tenho uma vogal, obrigatoriamente ela será tônica, porque toda palavra, se é classificada como tônica, tem tonicidade. Então, por que a acentuação é assim? Como é que funciona? Ó, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, ok? E nos ditongos seguidos ou não de S, e nos ditongos EI, EL e OI, seguidos ou não de S. Capturou? Massa. Índio e frequência são proparoxítonas. Injo, né? Assim, então, está errado porque ambas são paroxítonas, tá? Aqui, ó, injo, jo. Você percebe que aqui eu tenho um ditongo. Frequência. Ditongo também, não é frequência. Aqui a gente poderia até dizer que no frequência, para você que está estudando há muito tempo, capaz de já ter ouvido aquela famosa história das falsas proparoxítonas, ou então das palavras que parecem, mas não são, tipo história, né? Que você aceita duas formas de construção. Não é o caso aqui, as duas são paroxítonas. Massa. Universo e floresta apresentam tonicidade diferenciada. Errado, ambas também são paróx, ó. Universo, floresta. Então tá errada porque ambas são paroxítonas, né? Então eu tenho universo, universo, floresta. Então a gente percebe que tem uma tonicidade igual, não diferenciada, ok? Rio e nós são monossílabos átonos. Nem tem como ser, porque aqui já tem um acento. Ó, se tem acento, não pode ser átono, né? Então o problema está aqui no átono. Massa. Você percebe que são questões não tão difíceis quando você conhece. Eu sei disso, né? Eu estava falando isso no outro dia, quando a gente estava conversando sobre uma outra banca, e eu tenho muito problema quando os professores falam assim, nossa, mas essa banca faz umas provas muito fáceis. Eu falo, cara, para você tem que ser qualquer banca, tem que ser fácil, né?
Porque se você é professor daquela disciplina, tirando a FGV, você tem que tentar resolver tudo, né? Porque a FGV é um problema. Mas assim, eu não gosto desse discurso, porque se você não tivesse saído bem, como é que funciona isso, né? Se você não conseguiu se sair bem por qualquer coisa, foi cobrado alguma coisa que você não tem tanto conhecimento, eu acho muito perigoso o discurso de banca fácil. É fácil para mim, né? Assim, é fácil. A minha matéria, para mim, é fácil e tem que ser, obrigatoriamente, né? Então, ali a gente tem questões mais simples, mas que podem servir como pedrinha no sapato, exatamente, porque a gente está tratando de uma matéria que não é tão corriqueira, né? Não é tão naturalzinha assim. Bora lá? Vamos em frente, olha só. Temos mais coisinhas aqui relacionadas ainda com aquele mesmo trecho, agora com uma análise um pouco mais sintática. Bora que só bora? Bora que só bora, vamos lá. Eu tenho, ó, o céu, o rio, a floresta, as estações. Tudo para os índios tem um valor que nós, habitantes da cidade, com frequência subestimamos. O valor sublime daquilo que nos é dado pelo universo, como o tempo. Classificam-se sintaticamente os termos tudo. Então aqui, ó, o céu, o rio e as estações, esse tudo, né, funciona como um aposto. Aí eu aposto que você deve estar falando assim, o Wagner ficou maluco. O segundo, você percebe que é um aposto mesmo, porque ó, esse habitantes da cidade modifica a palavra nós. Então funciona ele sozinho como um aposto. Beleza. Aí eu vou pensar o seguinte, Wagner, estou aqui pensando com os meus botõezinhos aqui, por que esse tudo, o segundo eu consigo ver e eu conseguiria resolver só por ele. E é verdade, você conseguiria, só tem um aposto e aposto na letra A. Mas por que o primeiro é um aposto? Como assim é um aposto? Aí a gente entra num ponto. E aí a gente vai entrar num ponto muito importante. Qual é esse ponto muito importante? Ele é um aposto resumitivo. Por isso que ele não vem separado por vírgulas. Ele serve para resumir isso tudo aqui, ó. Ele pega e resume pra gente o céu, o rio, a floresta, as estações, ou seja, tudo. Então, ele chega e resume. Por isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, mas sempre muito cuidado mesmo, com essa história da decoreba. A gente chega lá e fala assim, toda vez que eu vejo um aposto, ele precisa estar entre vírgulas. Não é. Ele precisa estar isolado. Não é. O aposto resumitivo, quem está isolado é o sujeito. Tanto é que ali, ó, tudo para os índios, vou jogar grandão para vocês aqui, ó, tudo para os índios tem um valor, esse tem tá concordando, ó, esse tem concorda com o tudo. É inclusive uma característica, uma particularidade da concordância verbal. Quando você tem um aposto resumitivo, esse aposto resumitivo funciona como quem dispara a concordância. Então, cuidado. Cuidado com decoreba, cuidado com esses elementos que são complicados, tá? Muito cuidado com isso. Então, aqui a gente vai ter uma explicação do que é o nós, aí o habitantes da cidade aqui, ó, pega por o cutuco aqui comigo, vem aqui nesse nós, você percebe que ele está explicando quem somos nós, tá? Neste caso, inclusive, se você tivesse que fazer uma análise desse pronome, nós dizemos que nós temos ali o que nós chamamos de uma referência catafórica, porque o elemento vem depois. Então, o nós se refere a habitantes da cidade. Tudo bem? Vamos em frente. Tá preparado? Né? Eu brinco sempre, tá preparado? Posso seguir em frente, meu querido, minha querida? Então, vou junto. Vamos lá, ó. Próximo. Textinho pra gente dar uma lida. Agora é a hora, hein? Tá pronto para ver aqui o texto comigo? Então, vejamos esse texto. Vamos lá. Vínculos do tempo. O ritmo frenético não justifica deixar de fazer o que é relevante, certo? Então, não, o que é relevante. Então, o que vai acontecer? É preciso ir devagar se quisermos ir longe, diz o ditado, com a sabedoria das constatações simples, aquelas que nascem da observação da natureza. Os índios, por exemplo, são mestres no ofício de tirar lições de vida a partir das circunstâncias que lhes cercam e determinam sua existência. O céu, o rio, a floresta, as estações, tudo para os índios tem um valor que nós, habitantes da cidade, com frequência subestimamos.
o valor sublime daquilo que nos é dado pelo universo com o tempo. Vou dar só uma explicaçãozinha para vocês. Eu sou assinante de alguns bancos de questão exatamente para facilitar a nossa vida nessa hora, né, de montar e de estudar as bancas. E aí eles fazem normalmente, eles pegam a prova e fazem por leitura de OCR, né, de ótica, né, uma leitura ótica dos caracteres, né, de escrita. E aí algumas coisas se confundem. Ali, por exemplo, você tem o daquilo, ó, vira daguilo, exatamente por conta, esse daguilo aqui, ó, é exatamente uma confusão do ACR, tá? Apesar de tentarmos controlá-lo com ponteiros ou telas digitais, o tempo não é mensurável por um único padrão. Ele acelera e desacelera de acordo com o nosso estado de espírito. Há o tempo medido pela urgência quando um prazo se impõe. Há o tempo do lazer, da conversa agradável que se dissipa num piscar de olhos. Olha que legalzinho, né? Há o tempo preguiçoso, eu gostei muito desse texto, que escorre por entre os dedos desperdiçado como a água preciosa. Há o tempo de festa e o tempo de luto. Cada um dura quanto deve durar, mais curto e intenso para uns, mais longo e diluído para outros. É subjetiva, portanto, a percepção do tempo, esse tambor de todos os ritmos, na definição precisa de Caetano Veloso. Então é um texto que está trabalhando subjetivamente com a ideia do tempo. Então o tempo, ele não consegue, segundo o próprio texto ali, ser vinculado de forma corriqueira, vamos dizer, né? Assim, então a gente não consegue vincular o tempo de forma corriqueira. A gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que a gente vai ter uma relação que é uma relação um pouquinho diferente. Então o tempo não consegue funcionar da forma como a gente imagina, a gente não consegue mensurá-lo de forma tão precisa, a gente percebe várias coisas, a gente tenta contá-lo, né? Apesar de tentarmos controlá-lo com ponteiros ou telas digitais, então se você não consegue controlar o tempo, não é mensurável por um único padrão. O tempo é subjetivo, ainda que ele tenha uma objetividade, mas essa objetividade é criada também. Em algum momento ela é vista como uma subjetividade. Louco isso, né? Por quê? Porque o tempo não vem pronto para ser contado, a gente inventa uma forma de contar o tempo. Muito, muito, muito doido isso. Vamos continuar aqui, senão a gente vai pirar. Nas últimas décadas, nos acostumamos a um ritmo frenético, inimaginável para nossos pais e avós. Os avanços da tecnologia multiplicaram nossas obrigações. Ironicamente, cada facilidade a que temos acesso corresponde a uma dificuldade, uma tarefa adicional. O celular, por exemplo, não exígua deve ser. Nos franqueia o contato imediato com o mundo, mas demanda atenção a inúmeros grupos, nem todos realmente importantes. Com tantas facilidades ao nosso dispor, ficou mais complicado conciliar todas as esferas da vida. Trabalho, estudo, família, amigos, lazer. Assim, engolidos pela rotina, vamos passando os dias sem dedicar um minuto a nós mesmos ou negligenciando os que nos são mais próximos. Até que ponto, no entanto, as múltiplas distrações da vida moderna são desculpa para fazermos o que mais importa. Algumas pessoas têm um admirável talento para fazer o tempo render. A convicção de que 15 minutos da agenda é tempo precioso. Fazem tudo com consciência, aproveitam cada reunião, cada conversa, para extrair o máximo do momento. Além de excelentes administradores de tempo, são notáveis gestores da informação que recebem, o que também os faz economizar tempo para apreciá-lo da maneira que se deve. Beleza até aqui, né? Conheço executivos que só comissionam trabalhos a quem não tem tempo. Olha isso, né? Sabem que os profissionais mais demandados produzirão o tempo extra que for necessário. Sim, porque é possível fazer o próprio tempo. O distanciamento social mudou um pouco nossa relação com o tempo. Reduzimos a marcha, o que nos deu a oportunidade de rever a maneira como desfrutamos. É esse o momento de encarar aquele projeto pessoal tantas vezes adiado. Pode ser o que for, testar uma receita nova, planejar uma viagem dos sonhos para quando tudo isso passar, se dedicar a montar a árvore genealógica da família, ler aquele clássico com a calma que ele merece e, sobretudo, conviver mais com quem amamos. Aliás, é sempre bom lembrar que o tempo compartilhado com alguém é a mais poderosa força criadora de vínculos. Então você percebe que você tem, e aí você vai olhar e você vai perceber algumas coisas importantes com relação a esse texto.
A data do texto, né? Olha, ele foi publicado na revista Veja no dia 14/4/2021, ou seja, estávamos em pandemia. Nós tínhamos já saído da primeira leva, estávamos na segunda e estava tudo muito... A pandemia mudou muito a perspectiva de muita coisa, né? Assim, não sei se vocês percebem isso, e isso é uma questão muito, muito interessante, até para a escrita mesmo, ou para a interpretação de textos, a ideia de que nós frequentemente, isso é muito importante, frequentemente nós nos deparamos com informações que são informações tensas a partir da noção da pandemia, né? A gente teve uma modificação muito grande durante a pandemia. A vida se modificou durante a pandemia. Isso é muito importante da gente pensar, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos passar para a próxima questão. A gente tem o seguinte, ó. A conclusão do texto leva à percepção de que. Então, quando ele fala a conclusão do texto, a gente entende exatamente que é o finalzinho do texto, né? Então, o finalzinho do texto tem uma percepção. E aí essa é uma questão que muitas bancas gostam. A VUNESP gosta muito desse tipo de questão, que é tipo assim, pega um texto, você depreende dele um tema, né? E aí você analisa como esse tema foi descrito, e aí você para e pensa, caraca, velho, como é que isso se relaciona com um dito popular? Vamos reler aqui, ó. Ele diz o seguinte: o distanciamento social mudou um pouco nossa relação com o tempo. Reduzimos a marcha, o que nos deu a oportunidade de rever a maneira como desfrutamos. É esse o momento de encarar aquele projeto pessoal tantas vezes adiado. Pode ser o que for, testar uma receita nova, planejar uma viagem dos sonhos para quando tudo isso passar, se dedicar a montar a árvore genealógica da família, ler aquele clássico com a calma, né, com calma que ele merece e, sobretudo, conviver mais com quem amamos. Aliás, é sempre bom lembrar que o tempo compartilhado com alguém é a mais poderosa força criadora de vínculos. É interessante a gente perceber o seguinte, ela está falando de um momento muito negativo. Que momento muito negativo é esse? Pandemia, cara, muita gente morreu. Mas, ao mesmo tempo, essa pandemia faz com que você reveja a forma como você encara, olha só, faz com que você reveja a forma como você encara o tempo. E isso faz toda a diferença. Entendeu? Isso faz toda a diferença. E aí é por isso que a gente pode dizer que a nossa respostinha aqui, ó, é há males que vem para bem. Por que eu posso dizer que há males que vem para bem? Porque você teve o quê? Uma possibilidade, nesse caso, né, de revalorizar o tempo. Então, ó, possibilidade de revalorizar o tempo. Tempo, mano velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr baixinho. Música do Pato Fu, né? Sensacional. Seguinte, aqui, ó, de bom ninho sai às vezes bom passarinho, não tem nada a ver com isso. A grama do vizinho é sempre mais verde, ainda que eu ache esse ditado sempre muito legal, mas não é ele. Antes só do que mal acompanhado, não. É, na verdade, a ideia de que há males que vem para o bem, porque você teve a oportunidade de modificar todas as coisas. Tudo bem? Tudo tranquilo mesmo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Próxima questão, a questãozinha de português, de gramática, e aí eu vou precisar voltar no texto com vocês. Cola comigo aqui, vamos lá. Então a gente tem o seguinte, ó. No quinto parágrafo, a elipse do sujeito, no segundo período, provoca uma falha no terceiro D. Então olha só, vamos voltar lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Algumas pessoas têm um admirável talento para fazem tudo com consciência. Aproveitam cada reunião, cada conversa. Aqui eu tenho uma elipse do sujeito, ó. Aqui, ó, fazem tudo. Aqui é um sujeito desinencial ou elíptico, porque está retomado aqui no primeiro parágrafo, ó, no primeiro período. O primeiro período apresenta o quê? Algumas pessoas têm um admirável. Aí eu falo, fazem tudo com consciência, porque está na frente. Eu não preciso repetir elas ou algumas pessoas. Inclusive em português brasileiro a gente evita muito essa retomada pelo elas, porque vai ficar parecendo o quê? Vai ficar parecendo que no final das contas a gente tem uma construção ruim, né? A gente muitas vezes vê isso, uma construção ruim de ambiguidade. Mas ele quer que a gente leia o terceiro período. O terceiro período é o seguinte, ó. Opa,
além de excelentes administradores do tempo, são notáveis gestores da informação que recebem. Então, ó, algumas pessoas são administradores. Aqui que está o problema, ó. Eu tenho um problema de concordância aqui, ó. Administradores e gestores. Por quê? Deveria concordar com quem? Com algumas personas, certo? Então vamos voltar para a questão. Ó, a concordância entre o núcleo do sujeito e o gênero dos nomes e pronomes. Perfeito, é isso aqui, a letra A, porque a gente vai ter que algumas pessoas são gestoras? Não, algumas pessoas são gestoras. O que explica isso? Distância. Quanto mais distante está o referencial de um elemento ao qual ele se refere, ou com o qual ele vai ter que se relacionar por meio de concordância, maior a possibilidade da gente cometer um erro de concordância, de fazer uma incorreção de concordância. Tudo bem? É o único erro que a gente tem ali. Não tem concordância nominal, verbal, não tem regência. A regência não seria por culpa disso, né? Assim, dificilmente você teria um problema de regência causado por uma relação de sujeito elíptico, não. Normalmente, quando é sujeito elíptico, você tem que ficar atento à concordância verbal e concordância nominal, tá bom? Tudo bem? Segue em frente comigo, ó. Sobre o texto, então, é inadequado. Então, a gente já está aqui na questãozinha número 8. A gente tem que é inadequado. Faltam só essa e mais duas, tá, gente? Só 3 questõezinhas. Afirmar. Pelas características do texto, é uma crônica. Perfeito. Por que é uma crônica pelas características do texto? A gente consegue, ele quer aquilo que é inadequado, ou seja, é uma crônica, né? Isso está correto. Porque você tem primeira pessoa, você tem um autor que é um narrador, que dá impressões dele a respeito de um tema corriqueiro que é o tempo, né? Então, assim, não é engraçado, não é bem-humorado, mas é leve, é uma discussão mais leve. A crônica é, sem dúvida nenhuma, um dos gêneros textuais hoje mais importantes de concursos e provas de forma geral, tá? O que mais? Ó, a lição dada pelo ditado no primeiro parágrafo é de persistência. Perfeitão, perfeitão. Porque, quer lembrar lá o primeiro parágrafo? Volta comigo, ó. No primeiro parágrafo ele diz, é preciso ir devagar se quisermos ir longe. Diz o ditado, com a sabedoria das constatações simples, aquelas que nascem da observação da natureza. O que ele quer dizer com isso? Você tem que ir lentamente, ou seja, persistir. Vá devagar e a percepção de ir calmamente, de ir pacientemente, tem uma relação muito forte mesmo com o quê? Com a tranquilidade, vamos dizer, e com a persistência. Então, tá certo, ó. A marcação cronológica do tempo não varia de padrão. Aqui é pelo contrário, né? Ela vai afirmar, inclusive, que não existe um padrão único. Essa aqui, ó, como dizia um amigo meu, melzinho na pepeta. É bem tranquila essa aqui, mas aí você precisa do quê? De uma leitura atenta do texto, né? A gente precisa ter essa leitura mais calma desse texto, ok? O que mais? Vamos ver. Os avanços tecnológicos adicionam tarefas aos seres humanos, perfeito. Quando ela diz, né, por exemplo, que a internet, a rede e as redes sociais são muito boas, porque encurtam distâncias, mas ao mesmo tempo criam obrigações, que é, por exemplo, a quantidade de grupos que você tem, né, a quantidade de grupos do WhatsApp que as pessoas têm. Todos silenciados, por favor, é assim que funciona. Tudo bem? Vamos lá? Vamos em frente? Então agora uma questão de semântica. Questãozinha número 9 é uma questão de semântica, e aí a gente já tá chegando no finalzinho, aí segura comigo aqui que tá faltando pouco, tá, galera? Como eu disse pra vocês, eu gosto de resolver questão assim, eu sempre falo isso. Cara, a questão tem que ser resolvida com calma, a questão tem que ser resolvida de forma a fazer com que você entenda nesse momento, tá? Então a gente tá aqui, momento mais descontraído um dia antes, mas a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Vamos lá. O sinônimo do vocábulo não foi aplicado corretamente em. Então eu tenho, ó, quantificar o desafio por mensurar o desafio. Então aqui eu tenho que quantificar é a mesma coisa de mensurar. Essa alternativa está correta. Por que aqui está correto? Porque quando você quantifica, você mensura. Mensurar vem de medir, né? Quando você faz uma medição, você está mensurando, você está quantificando, contando, é uma contagem, ok?
Quando eu digo, ó, busca um parâmetro, busca uma exceção, essa é a nossa resposta. Por que essa é a nossa resposta, Wagner? Porque parâmetro é o contrário, é um oposto de exceção. Por que é um oposto de exceção? Porque parâmetro é alguma coisa que cria, literalmente, uma construção, né, de continuidade. Um parâmetro é uma regra a se seguir. A exceção é o contrário da regra, ainda que toda regra tenha exceção. Então aqui, ó, a gente tem a construção de antonímia. Aí a gente vai ter, ó, para calibrar nossas expectativas, para ajustar. Calibrar e ajustar, super de boa, né? Acredito que calibrar e ajustar você vai perceber que é a mesma coisa. Quando você calibra o pneu, você está ajustando o pneu às suas necessidades, tá? Contar com esse referencial, contar com esse ponto de vista. Então, referencial e ponto de vista, por mais que não sejam para todo sempre entendidos como sendo sinônimos, mas nesse caso são sinônimos. A gente vai ter o que a gente chama aqui de sinonímia contextual, ou seja, dentro do contexto, aquelas palavras que normalmente não seriam sinônimos se comportam como sinônimas, tá? E aí a gente faz toda a diferença aqui. Bora em frente? Bora para a próxima, última questãozinha? Bora para a última questãozinha, que é uma questão interessante também, com relação à variação de um termo que causa muito problema na cabeça de vocês. O famoso bastante. Vamos lá, ó. A alternativa em que bastante se manteria sem variação, como em considero esse um prazo bastante razoável, considero esses prazos bastante razoáveis. Neste caso aqui, ó, esse bastante, então, é não variável, tá? Então, sem variação. Quando é que, só para lembrar para vocês aqui, ó, eu tenho o bastante como variável, então, ó, bastante, ele pode ser variável, e aí ele vai funcionar, quando ele é variável, ele funciona como um adjetivo. Quando ele é invariável, né, então, ó, quando ele é invariável, ele é um advérbio. Então, aqui eu tenho como sendo invariável. Ele é advérbio. Inclusive, essa é a forma que nós constantemente entendemos que devemos olhar, né? Os advérbios são invariáveis, os adjetivos são variáveis. E o que isso quer dizer? Que aqui, ó, vi bastante dietas, vi bastantes dietas. Qual é o teste? Você troca por muito. Ou, no caso, vi muitas. Ou por muita. Se variou para muita, já é adjetivo. Então aqui, ó, vi muitas dietas, vi bastantes dietas. Aqui é variável. O nosso cérebro é ótimo, nosso cérebro valoriza bastante a rotina, valoriza bastante as rotinas, é invariável, porque varia muito, né? Assim, ó, nosso cérebro valoriza muito as rotinas, valoriza muito a rotina. É basicamente isso, você muda o elemento ao qual o bastante se refere para o plural e vê se ele muda. Se não mudar, o nosso cérebro valoriza bastante. É a quantidade de valorização e não a quantidade de rotina. Seria essa a informação, tá? Bastante coelhos, muitos coelhos saem das cartolas. Perfeito, perfeito. Muitos coelhos. É preciso exercícios suficientes, né? Muitos exercícios, é preciso exercícios bastantes para perder 60 quilos. Então, seria suficientes, ok? Tudo bem? Salvo se você colocar o na frente. Sempre que você tem isso é o bastante, ele é invariável sempre, porque os bastantes não existe, tá? Então, ele é o bastante, é o suficiente. Também você não tem os suficientes. Faça sempre essa jogadinha. Queria agradecer imensamente pela presença de vocês, pela paciência de mais uma vez termos construído aqui o nosso conhecimento, de termos construído aqui a nossa vidinha. E é isso, galera. Queria agradecer mesmo. Desejo para vocês uma prova excelente. Confiem na capacidade de vocês. Vocês precisam aprender a confiar mais em vocês mesmos. Tudo bem? Um beijo, um queijo. Muito obrigado mesmo. E a gente se encontra a qualquer momento por aqui
Façam uma excelente prova e contem com a minha torcida. Valeu, galera. Fui!